muito, tipo, assim, questão da minha vida e tudo isso. Aí eu comecei a ver na Bíblia exemplos de pessoas assim. Aí eu arrumei 3 exemplos para nós essa noite. A primeira a gente encontra em João capítulo 5, versículo 2 até 9, que eu vou ler aqui rapidão para vocês. Vou tentar ler daqui, para não ficar abrido. Que fala assim, João capítulo 5, versículo 2. Cadê? Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Porque, de vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexer, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Amém? Gente, eu amo essa história. Porque esse homem, ele estava doente por 38 anos. Gente, isso é mais do que o tempo que eu sou viva. É muito tempo. Deve ser mais do que metade da vida de todo mundo aqui, eu acredito. Ela fez uma carinha assim. Mas, tipo, é muito tempo, 38 anos. Imagina o tanto de coisa que dá para fazer em 38 anos. Esse homem, ele ficou doente. E quase todo dia ele ficava sentada lá, nessa piscina, vamos supor, nesse tanque, esperando o milagre dele, esperando algo acontecer. Ele esperava para mudanças na vida dele, mas ele não via os resultados. Mas ele continuou lá, todo dia sentado lá, esperando. E ele não tinha como chegar no tanque sozinho. Ele falou: "Mas toda vez eu tento chegar lá, mas não tem ninguém para me ajudar." Ele não tinha a capacidade de chegar até o tanque sozinho. Ele precisava de ajuda de alguém. E todo dia ele esperava aquele alguém chegar para ajudar ele a entrar no tanque, certo? Porém, Jesus, ele tinha outros planos. Ele tinha o plano dele, que ele acordava, ele falava: "Eu vou lá no tanque todo dia, eu vou ficar lá, um dia alguém vai me ajudar, eu vou entrar na água e eu vou ser curado." Isso era o plano dele, mas Jesus tinha outros. O plano de Jesus foi melhor ainda, porque Jesus, com somente 8 palavras, gente, 8 palavras. Levante-se, pega sua cama e ande. Tão simples, não teve extravagância, não teve nada, não teve um Senhor, Pai, blá, 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 blá. Não foi aquela coisa, foi uma coisa tão simples. Levante-se, pega sua cama e anda. 8 palavras, gente. Eu lembro que eu estava aqui, hoje de manhã eu estava aqui. Sem óculos, né, gente? Tentando enxergar. 1, 2, 3, 4. Aí eu, 8 palavras. Só 8 palavras. E o homem que estava doente por 38 anos, gente. 38 anos, levantou e andou. Olha que lindo, gente. Somente porque o quê? Porque Jesus tinha um plano para a vida dele. Não fala na Bíblia o que aconteceu com esse homem depois, mas aquele homem, ele levantou e ele andou com as próprias pernas para um novo futuro. Para novos planos que Deus tinha para a vida dele. Ele não ficou mais naquele lugar, ele não foi mais conhecido como o homem aleijado que fica sentado lá no tanque esperando a cura dele. Agora ele é conhecido como o homem que foi curado, como o homem que pegou a cama dele, levantou e andou. Olha isso, gente. Eu fiquei tipo, nossa, Deus, você é muito bom. Você é muito bom porque uma coisa
tão simples, uma coisa que talvez ninguém esperava. Provavelmente todo mundo que ficava naquela área achava, olha ele lá de novo. Esse aí, ele nunca vai receber a cura dele. Ele vai morrer assim, ele vai morrer naquele canto, esperando algo acontecer. Mas ele persistiu. Ele continuou lá naquele lugar, esperando a mudança, esperando o milagre. E não aconteceu da maneira que ele planejou. Com certeza, ao longo daqueles 38 anos, ele deve ter pensado, eu não vou mais para aquele lugar. Eu sofro todo dia para chegar lá. Eu estou sofrendo todo dia para ficar lá sentado e nada está acontecendo. Eu não vou mais, eu vou ficar em casa, eu vou continuar assim. Porque assim, pelo menos, eu estou vivo, eu estou fazendo alguma coisa. Mas não, gente. Ele persistiu, ele continuou. Ele foi lá todo dia acreditando e sabendo que alguma coisa ia acontecer. E Jesus chegou naquele lugar. Gente, quando Jesus entra na área, quando Jesus está dentro do frame, quando Jesus está conosco, as coisas mudam. Quando Jesus está do nosso lado, vem transformação, vem mudança, vem cura. Isso é o primeiro exemplo de pessoa, onde que os planos dele não foi da maneira que ele esperou, mas foi algo muito melhor. Tipo, 10 vezes melhor. Acho que ele deve ter pensado, uau, o que aconteceu aqui? Ele deve ter ficado, tipo, chocado, sem palavras, porque, tipo, pensa. Senão eu vou ficar a noite toda falando só disso. Vamos para o próximo. O segundo exemplo de pessoa, a gente encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até 6. E essa segunda pessoa, o nome dele era Moisés. A parte que eu quero ler para vocês é assim. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 até 6. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que o Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Amém? Gente, essa parte aqui foi tipo um spoiler do final, assim, da história. Vamos voltar para o começo. O Moisés, gente, ele nasceu como um hebreu. Ele foi nascido numa família hebreu, porém, ele foi criado como Egito, certo? Então, ele cresceu, eu me identifiquei muito com Moisés nesse jeito, porque, para quem não sabe, a minha mãe é brasileira, o meu pai é nigeriano, eu nasci aqui, eu fui criada aqui, em Drogheda mesmo, e crescendo, eu sempre não sabia onde que era o meu lugar. Eu sempre pensava, aonde que é meu lugar? As pessoas perguntavam para mim, da onde que você é? E, tipo, minha resposta normal é falar, eu sou daqui, né? Que eu nasci aqui, cresci aqui, e aqui era o lugar que eu conheço. E as pessoas, não, mas da onde que você é de verdade? Aí eu, nasci lá no Our Lady of Lourdes. Aí eu, não, tá, tudo bem, mas, tipo, aonde que os seus pais são da onde? Aí eu, tá, meu pai é nigeriano, minha mãe é brasileira, mas eu nasci aqui.
As pessoas, nossa, que mistureba, então você, tipo, é de todos os cantos do mundo. Aí eu, sim. Mas, tipo, é legal. Hoje em dia eu amo meu lado nigeriano, eu amo meu lado brasileiro, amo meu lado irlandês, sei até fazer um sotaque Irish, assim. Amo todos os meus lados. Porém, gente, crescendo assim, eu ficava muito aflita, porque eu não sabia. Parece que eu me sentia que eu não sabia quem que eu era, eu não sabia o que responder para as pessoas quando eles me perguntavam, de onde que você veio? Eu não sabia o que ser. E aí eu tinha amigos que, antes da gente congregar essa igreja, a gente congregava uma igreja nigeriana. Eu tinha todos os meus amigos nigerianos que eu cresci junto e tudo isso. A minha irmã também pode falar da mesma experiência. Eu era muito brasileira para ser nigeriana. Aí, com os brasileiros, eu sou muito Irish, muito nigeriana para ser brasileira. Aí, com os Irish, eu sou muito negra para ser Irish. Aí era tipo, meu Deus, o que eu sou? Da onde que eu sou? Quem eu sou? Era aquele conflito. E eu me identifiquei muito com Moisés nesse sentido, porque ele nasceu hebreu, foi criado como Egito, então ele era muito Egito para ser hebreu e muito como? Egípcio. Desculpa, gente. Português não é a minha primeira língua, tá? Ele era muito egípcio para ser hebreu e ele era muito hebreu para ser egípcio. Estou falando certo? Hebraico? Vocês estão entendendo? O importante é vocês entenderem. É hebreu? Aí, ó, vocês que estão ensinando errado. Estou certo. Obrigada, pastor. Então, ele era muito de um lado e muito do outro. Aí era aquele conflito. E ele ainda cresceu assim, onde que os hebreus, eles eram escravos no Egito. Então, ele cresceu vendo o povo dele sendo maltratado. O povo dele sendo espancado todo dia. E ele não podia fazer nada sobre aquilo. Que, no final, levou ele, um dia, ele estava indo, ele viu um Egito espancando um do povo dele, um hebreu, e ele ficou muito bravo, e ele acabou matando aquele homem. Ele matou aquele homem e ele enterrou ele na areia. Isso causou muito problema para Moisés, que ele teve que fugir da casa dele, basicamente, porque era o único lugar que ele conhecia, era onde que ele foi criado. Ele tinha que fugir, o faraó queria matar ele. Ele estava fugindo, ele foi se esconder. E ele ficou escondido por mais de 40 anos, gente. Pensa, mais de 40 anos ele ficou escondido, vivendo as consequências das ações dele, vivendo as consequências de um momento que ele ficou muito bravo. Que virou de cabeça para baixo todos os planos, todos os sonhos dele, todas as coisas que ele imaginou pela vida dele, não era mais. Por causa de um momento que ele perdeu o controle. E muitos de nós somos assim. Temos todos os nossos planos, temos tudo certo, estamos no caminho, e por causa de um momento de muita tristeza, muita raiva, muita alegria, o que for, porque as emoções são enganosas. Por causa de muita emoção, a gente pega e faz aquele errinho, só um, que vira tudo de cabeça para baixo. Porque não tem nada que a gente não faz que não tem consequência. Se for bom ou se for ruim, tudo que a gente faz tem a consequência. E naquele momento, quando estamos decidindo a fazer aquilo que vamos fazer, porque no final das contas ninguém está segurando uma arma na sua cabeça e te forçando a fazer nada. A decisão é sua. No momento que a gente toma a decisão para fazer aquilo, a gente está virando tudo de cabeça para baixo. A gente está desmoronando todos os planos, todos os nossos sonhos, todas as coisas que estavam no caminho. E aí a gente tem que pegar um outro caminho, porque isso é a consequência das nossas ações. E aí o Moisés, ele ficou 40 anos escondido nesse lugar. Eu imagino que quando ele estava lá,
ele deve ter pensado muito sobre a diferença que ele poderia estar fazendo no Egito, porque, querendo ou não, ele era uma pessoa que tinha uma posição de mais poder naquele lugar. Talvez, se ele não tinha feito aquilo, se ele não tinha matado aquele homem, talvez ele teria feito uma grande diferença naquele lugar. Talvez a história que a gente lê aqui agora sobre os anos que eles passaram no deserto, talvez isso não teria acontecido. Talvez eles teriam sido libertos muito antes. Talvez muita coisa ia ser diferente. E eu imagino que Moisés deve ter pensado muito sobre aquilo. Da diferença do que ele podia fazer, dos sonhos dele que foi enterrado junto com o corpo daquele homem. Das coisas que foi enterrado junto com o corpo daquele homem naquele momento. Eu imagino o transtorno que ele estava vivendo. Porém, Deus tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Porque mesmo com tudo aquilo, mesmo com um corpo enterrado na areia, Deus chamou Moisés. O Moisés chegou lá, ele viu o espinheiro queimando lá, e Deus falou, Moisés, Moisés. Deus chamou ele pelo nome dele. Deus chamou ele pelo nome dele, não só uma vez, 2 vezes. E o Moisés se disponibilizou. Ele falou, eis-me aqui. Ele se disponibilizou para ser usado por Deus. Ele se disponibilizou para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus escolheu pela vida dele. Moisés estava escondendo, gente. E Deus foi lá, tirou ele do lugar que ele estava escondendo, do lugar da vergonha dele, do lugar onde que ele deve ter achado, eu vou ficar aqui o resto da minha vida, é aqui que eu vou morrer. Deus foi lá e tirou ele de lá, tirou ele do lugar que ele estava escondendo, para usar ele para trazer mudança, para trazer transformação. Porque foi através da vida do Moisés que a vida dos israelitas foi transformada. Portanto que eles tiveram muitas outras tribulações na frente, a vida deles foi transformada. As coisas foram mudadas, as coisas nunca mais foram igual como era na vida deles antes. Isso é porque o Moisés se disponibilizou para ser usado por Deus. Mesmo com tudo aquilo do passado dele, ele falou, eis-me aqui, Senhor. E muitas das vezes, a gente precisa ser assim. Porque, às vezes, a gente tem o nosso próprio corpo enterrado na areia. Às vezes, não é um corpo mesmo, assim, matou alguém, enterrou. Talvez tenha alguém aqui, não sei, mas espero que não. Se sim, amém. Mas tira a cara dela. Tô brincando, gente. Gente, então, tipo, a gente tem os nossos próprios corpos. Aquela coisa do nosso passado que a gente pensa, por causa daquilo, Deus não vai querer mais. Deus não vai me querer mais. Por causa daquilo, Deus não vai poder mais me usar. Por causa disso, eu não posso mais subir lá na frente e falar com a igreja. Por causa disso, eu não posso mais usar o meu dom que Deus me deu para louvar Ele. Mas, gente, isso não é o caso. Deus, Ele não tem nada que Ele não perdoa, a não ser blasfêmia do Espírito Santo. Não tem nada que Ele não pode te perdoar. Se você vem com o seu coração disposto, seu coração aberto, você pode ter certeza que tem algo que Deus quer te usar. Mesmo se for para trazer o copo da água aqui, você pode ter certeza que Deus está usando, que nem Deus ia usar a Letícia agora que eu vou beber. Então, gente, o Moisés ele foi chamado para viver uma nova vida. Ele foi chamado para pisar dentro da presença de Deus. Deus falou para ele, tira os seus sapatos, porque aqui que você está é terra sagrada. Ele entrou na presença de Deus, ele se entregou por total a Deus, para ele ser usado para trazer transformação. Talvez, muitas das vezes, as coisas do nosso passado faz a gente se sentir preso, faz a gente se sentir sujo, faz a gente se sentir
que não somos bons o suficiente, que não vamos conseguir, que não podemos mais ser usados. Porém, isso não é verdade, porque Deus tem outros planos. E os planos dele, que nem a gente leu no começo, são muito maior do que a gente pode imaginar. Os planos dele são muito maior do que a gente pode imaginar. Os planos dele são, assim, imensos. Eu sempre falo para minha mãe, a gente tem que andar na visão e não na vista. Porque não é sobre o que a gente está vendo aqui na nossa frente. É sobre o que Deus está vendo lá na frente. E muitas das vezes a gente não consegue ver aquilo, mas Ele está vendo. Ele planejou aquilo. Então a gente tem que continuar firmes, continuar seguindo reto. Seguindo reto para que podemos. O que eu estava falando? Me distraí. Precisamos continuar firmes para que podemos chegar lá na visão que Deus tem para nós. Porque se a gente desistir aqui agora, a gente nunca vai ver aquilo que Ele tem lá na frente. A gente nunca vai poder viver a experiência do planos de Deus. Aquele plano boa, perfeito e agradável. Aquela coisa perfeita. Por tanto que é difícil, gente, que eu sei, vida é difícil. E vida de crente é mais difícil ainda, eu acho. As pessoas acham que depois que você se converter, tudo vira flores e é maravilhoso e tudo isso. Não, gente, não é assim. Porque o diabo, ele não quer que a gente está aqui servindo a Deus. Então, ele vai jogar cada bomba, cada coisa em nossas vidas para a gente, desistir. A vida de crente, eu acho que é o mais difícil. Eu já vivi minha vida como crente, já vivi minha vida não sendo crente. Gente, assim, vida com Deus é 100 vezes melhor, 1000 vezes melhor, não tem comparação. Porém, era mais fácil antes. Eu vou ser sincera. Não tinha tanta tribulação, não tinha tanta dificuldade, não tinha tanta ataque, tanta coisa. Porém, vale a pena. É bem melhor. Porque, a presença dele, aquele amor dele, aquele abraço dele, tudo aquilo, saber das coisas que ele tem lá na frente, as coisas que eu fico, meu Deus, não vai dar, eu não vou conseguir, não tem como. Saber que ele tem mais lá na frente, para mim é o suficiente. Saber que um dia eu vou chegar lá no céu, igual a Lara estava falando na hora do louvor, que ou a gente quer ir para o céu, ou a gente tem medo do inferno. Eu era daquelas pessoas que tinha medo do inferno mesmo. Mas hoje em dia, eu quero ir para o céu. Se eu pudesse, eu ia agora. Eu quero ir para o céu. Eu não vejo a hora de chegar lá, de ver tudo, de abraçar Deus. Pensa, será que a gente vai poder abraçar Ele? Assim, dar um abraço apertado e tudo. Não vejo a hora. Para mim é a melhor coisa, pensar nisso. E aí, gente, última pessoa, o último exemplo. Ia ser uma outra pessoa da Bíblia, eu já tinha até escrevido, mas Deus tinha outros planos. Então, a terceira pessoa de exemplo sou eu mesmo, Esther. Quem me conhece de muito tempo sabe que, desde quando... Não sei que anos, mas desde sempre, eu sempre fui uma menina diferente. Assim, eu sempre fui uma menina diferente, meio estranha, meio assim, mas, assim, quando eu cheguei assim na idade de adolescência e tudo isso, eu comecei a ter muitas dificuldades em questão da saúde mental. Eu comecei a ter muitas dificuldades, muitos pensamentos ruins, muita coisa assim que eu não entendia e eu também não sabia identificar. Eu só sabia que tudo era ruim, eu achava tudo ruim, a minha vida era ruim, a minha família era ruim, não gostava de ninguém, e tudo era negativo, tudo era ruim, e pronto, acabou. E não tinha nada que ninguém podia falar para mim que ia mudar aquilo. Para mim,
a vida era ruim, tudo era ruim, e era melhor não estar aqui. Isso era a minha visão do mundo. E eu lembro que eu tinha muitas dificuldades, tanto que tipo, eu nunca esqueci desse dia. Um dia a gente estava na escola, e eu não lembro exatamente o que é que tinha acontecido, mas tinha acontecido alguma coisa assim, e a escola estava muito assim, empurrando assim, coisas sobre saúde mental. Tinha posters em todo... Acho que era a Semana do Saúde Mental na escola, alguma coisa assim. E tava posters nas paredes de saúde mental, tava panfleto em todas as mesas, tava em todo lugar. E eu lembro que um dia alguém pegou um panfleto para brincar, né? Alguém pegou um panfleto e chegou em mim e falou: aqui é o panfleto para você. Aí eu olhei para eles, era minha amiga, falei: por que você está me dando isso? E ela: uai, porque você é deprimida. Aí eu olhei para ela e eu, tipo, como assim? Eu não sou deprimida. Cai fora. Tipo, nada a ver. Acho que eu tinha uns 16 anos nessa época. Você não sabe o que você está falando? Não sou deprimida nada, sei lá o quê. Até fiquei brava, assim. Fiquei brava mesmo, saí andando, não falei com ela pro resto do dia. Fiquei brava mesmo porque ela falou isso para mim. Mas, hoje em dia, eu olho para trás e eu penso, realmente, eu era deprimida. Como que uma pessoa vivia daquele jeito? E, nossa, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E era uma coisa que me trazia muita vergonha. Por eu ter dificuldade com a minha saúde mental. Porque eu fui criada num lar cristão. Desde bebê, eu fui criada assim para seguir os caminhos de Deus e tudo isso. Então, para mim, era como se fosse, tipo, se eu fosse realmente, tipo, servindo Deus, se eu fosse realmente cristã, se eu fosse realmente a pessoa que eu fui criada para ser, eu não ia ser assim. Para mim, eu via assim, eu pensava, se eu fosse realmente a pessoa que minha mãe e meus pais me criou para ser, eu não ia estar sofrendo assim, eu não ia estar com todos esses problemas na minha mente, eu não ia estar fazendo as coisas que eu faço, eu não ia ser desse jeito. E aí, eu escondia muito tudo que eu sentia, eu escondia muito. Tipo, quem olhava para mim, tudo era belo dia, lindo, flores, estava sempre sorrindo. Eu sou uma pessoa sorridenta, mas eu sempre fui. Mesmo nos dias, assim, muito ruins. Era só quando eu chegava em casa, os íntimos dos íntimos, que via a minha cara assim. Além disso, assim, todo lugar era sorriso, sorriso. Tanto que as pessoas me perguntavam, como que você está sempre sorrindo? Ai, não sei, só sorriso, ok. Mas o sorriso era falso. Era falso. Não era um sorriso verdadeiro, não era realmente aquele sorriso. Era aquilo que eu queria mostrar para as pessoas. Aquela menina feliz, alegre. Era o que eu queria mostrar para as pessoas. Mas quem eu era por dentro mesmo, era outro. Era uma menina que só ficava trancada dentro do quarto. Quase não ia para a escola. Tipo, meus pais me chamavam, minha mãe sabe. Desculpa, mãe, tá, me perdoa. Ela me chamava para ir para a escola. Aí eu pegava e todo mundo levantava para ir para a escola. Na época eu dividia quarto com a minha irmã e minha prima. Todo mundo levantava para ir para a escola, as minhas vocês não vai, eu não vou mais tarde, vai lá, vou mais tarde. Aí tinha vezes que eu levantava que eu ia, tinha vezes que eu levantava e ia, tipo, saía da porta, colocava o uniforme tudo, chegava na porta da escola, ia para outro lugar, não ia para a escola. Tinha vezes que eu ia para a escola mesmo, mas tipo, também tinha vezes que eu pegava o duvet e tudo, e eu me escondia debaixo do duvet, e a cama era sabe aqueles beliche, que um é de casal embaixo e o outro é solteiro em cima? Era daqueles beliches assim. Aí eu pegava o duvet, eu me embrulhava numa bola mesmo, assim, debaixo do duvet, e eu ficava no canto da cama, e a gente, 3 meninas num quarto, 3 meninas jovens num quarto, o quarto era sempre bagunçado. Aí, tipo, você entrava no quarto, do jeito que eu fazia, você entrava no quarto, parecia que era só bagunça, que era só pilha de roupa. Não dava para ver que eu estava embaixo do cobertor. Aí eu colocava meu foninho, ficava vendo meu celular e ninguém via que eu estava lá dentro do quarto. Aí, quando dava, tipo, 1h30, que já estava tarde demais para minha mãe falar, não, vai para a escola, você vai atrasada. Quando estava muito tarde, aí eu saía do quarto. Minha mãe, o que você está fazendo aqui? Aí eu, ai, não
foi hoje? E como é que eu não te vi? Eu falei, estava lá no meu quarto. E ela, tipo, eu fazia assim. Gente, eu não estou falando com orgulho, pelo amor de Deus. É assim, tipo, mas era assim que eu era. Eu era uma menina manipuladora, eu era desse jeito, gente. Mas Deus tinha outros planos para a minha vida. Se eu estou aqui hoje, falando com vocês, se eu estou aqui hoje sorrindo, e não é falso, tá? É verdadeiro. Se eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade, que é tipo, a oportunidade de poder estar aqui, compartilhando a palavra com vocês, é pela honra e a glória dele. Porque ele transformou a minha vida. Ele me encontrou lá no cantinho do meu quarto. Ele me encontrou e ele transformou o meu coração. Ele tirou tudo aquilo que era sujo, tudo aquilo que trazia vergonha, e ele foi me curando daquilo pouco a pouco. De vez em quando ainda tem aquela coisinha, mas pouco a pouco ele foi me curando. Essa semana mesmo, na oração, quem estava aqui, eu dei um testemunho mesmo de mais uma coisa que Deus me curou essa semana. E pouco a pouco, passo a passo, o mais que eu me entrego para ele, o mais que ele vem curando o meu coração, o mais que ele me cura das coisas do passado, dos corpos enterrados, o mais que ele vai transformando. E aí eu queria compartilhar a minha história com vocês, para encorajar vocês que, independente da situação que você estiver passando, independente do que estiver acontecendo na sua vida, independente dos sentimentos que você sente, com Deus tem transformação, com Jesus tem cura. Com Jesus nada é impossível, com Jesus, com Deus tem oportunidade de mudança, de transformação. Porque com orgulho, com todo orgulho, eu posso ficar aqui em cima hoje e falar que Deus transformou a minha vida. Que Jesus me mudou de água para vinho. Que eu sou uma pessoa diferente, uma mulher diferente do Esther de 16 anos. Hoje, quantos anos que faz desde quando eu tive? 5, 6 anos. 6 anos. Levou 6 anos, gente. 6 anos. 5? Desculpa, gente, minha matemática é ruim. Gente, e tipo, levou 5 anos para eu poder ficar aqui hoje e falar de verdade, Jesus transformou minha vida. De verdade, eu sou uma nova mulher. De verdade, o meu coração foi transformado. E eu posso, com orgulho, falar, é isso que eu quero. Eu quero ser igual Moisés, que foi escolhido e foi chamado para levar transformação para o povo que estava escravos. É isso que eu quero pela minha vida. E é isso que eu quero pela vida de todo mundo aqui. Que possamos se disponibilizar igual Moisés. Portanto, que ele tinha os medos dele. Ele teve os momentos que ele falava, Deus, eu não tenho como, eu não sou bom de falar, não sei o quê. Mas Deus, Ele dá a solução de tudo. Porque não é pelas nossas forças, não é pelo que nós podemos fazer. Eu estou aqui agora, não é pela minha inteligência, não é pela minha sabedoria, não é por nada que eu sei, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita a fazer aquilo que Ele chama nós para fazer. É Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá o discernimento. É somente através dEle que possamos ser transformados de verdade, que possamos ser usados de verdade, que possamos sair lá fora para ajudar os perdidos. Tem tantas pessoas, gente, nesse país só, nessa cidade do Lick só, que é só uma rua. Tantas pessoas se acabando nas drogas, se acabando na bebida, se acabando com depressão. Tantas pessoas lá fora que estão perdidos, que precisam do amor. O mesmo amor que Cristo demonstrou para nós, precisa que nós demonstremos para eles. Tantas pessoas lá fora que precisa que a gente se disponibiliza para que eles possam sentir esse mesmo amor que todos nós sentimos aqui dentro. Não podemos mais deixar esse amor de Cristo somente dentro desse prédio. Agora é a hora de nós levar para fora, porque Jesus está voltando, gente. Ele está chegando, todos os sinais estão aí. Eu não sei quanto tempo que vai demorar. Talvez ele volte agora, não sabemos.
tantas pessoas lá fora que vão ficar para trás, porque a gente tem vergonha de falar. Porque a gente tem medo de não ser bom o suficiente. Realmente não somos bons o suficiente, mas é Deus que nos capacita. É Deus que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para ser usado por Ele. Por isso que somos vasos, somente vasos. Aquele simples, Jesus te ama, faz diferença. Aquele simples, eu posso fazer uma oração por você? Um simples, Senhor amado, não sei o que essa pessoa está passando, mas que você possa trazer cura na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pode fazer diferença. Não é, a gente não precisa fazer extravagância para fazer diferença. Toda vez que eu falo de fazer diferença, eu lembro da minha prima Caiane, que quando ela chegou aqui na Irlanda, ela falava, eu vou ser revolucionária. Ela falava desse jeito. Eu não sei quem aqui já assistiu Lemonade Mouth. É um filme da Disney. Ela tirou disso. Aí ela falava, eu vou ser revolucionária, eu vou mudar o mundo. E nessa época, ela não conhecia Deus. E hoje eu vejo o tanto que ela realmente está sendo revolucionária. Ela está mudando o mundo através dos dons que Deus deu para ela. Talvez se ela não tinha se disponibilizada para ser isso aí, para ser usado por Deus, ela não ia, hoje em dia, ser revolucionária. Ou talvez ela ia ser, mas não da maneira que ela está sendo hoje. Entendeu, gente? É tipo, muitas das vezes, eu tenho certeza que foi Deus que plantou aquele no coração dela. Aquele, eu vou ser revolucionária. Quem chega assim, do nada, eu vou ser revolucionária. Tipo, do nada, assim, eu vou mudar o mundo. Mas como é que você vai mudar o mundo? Sei lá, mas vou mudar o mundo. Sem conhecer Deus, sem nada. Foi Deus que plantou aquilo no coração dela desde criança, gente. Ela não conhecia quem era o Deus que ia transformar a vida dele. Mas assim que ele transformou, realmente ela está sendo aquilo que foi profetizado pela própria boca dela hoje em dia. A gente tem todo o poder para transformar esse mundo. Não por nós, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Pelo aquilo que Ele tem para ministrar nas nossas vidas, para aquilo que Ele tem para falar através das nossas bocas. A gente tem todos os tools. A gente tem acesso a isso aqui. A palavra viva. A gente tem acesso a isso. Isso aqui que transformou minha vida, que deve ter transformado a vida de todo mundo aqui, que transforma vidas. A gente tem livre acesso para isso. Sabe quantas pessoas no mundo não têm acesso a uma Bíblia? Esses dias, eu não lembro, eu acho que foi um vídeo que foi mandado no grupo da igreja, mas eu não lembro aonde que eu vi. Foi a Ana que mandou. Que o homem falou que eles rasgavam a Bíblia e dava uma página para cada pessoa na igreja, porque não podia ter Bíblia. Era mais fácil esconder uma folha do que esconder uma Bíblia inteira. Aí, quando ele ia pregar, ele precisava de Isaías 50. Ele falava, quem está com Isaías 50 aí? Pegava a folha com a congregação. A pessoa recitava o que tinha memória. Olha, ó, estou até errando a história. Viu, gente? Tipo, tem pessoas que vivem assim. E o amor, o sede para Cristo é tão grande que eles arriscam a vida todo dia. Eles se encontram escondidos para poder servir Deus. E isso a gente tem o livre acesso. A gente tem toda a oportunidade para fazer. A gente levanta das nossas camas, coloca a nossa roupa, entra no carro, chega aqui. Não tem ninguém na porta falando o que você veio fazer aqui. Você não pode estar aqui. Você não pode falar o nome de Jesus. Não tem ninguém aqui impedindo a gente de ler a palavra. Não tem ninguém impedindo a gente de orar. Não tem ninguém impedindo a gente de louvar. Somente nós. Por preguiça, por falta de vontade, não sei. A gente não faz. E a gente podia estar se mergulhando aqui na palavra, não somente para chegar mais perto de Deus, que é muito bom, mas para poder levar aquele amor lá fora. Que possamos ter mais amor no nosso coração, que possamos ter mais amor pelas pessoas, mais amor por almas, gente, porque as pessoas estão sofrendo lá fora e eles precisam de nós, eles precisam das nossas histórias,
Da mesma forma que eu consegui contar um pouco da minha história para vocês, a história de vocês pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Talvez tenha alguém que a história é parecida com a sua. E a única coisa que eles precisam para a salvação dele é escutar a sua história. Talvez a única coisa que eles precisam. Então, gente, eu só quero falar para vocês, tenha coragem. Se permita ser usado, se permita a ser vaso, se permita, se disponibiliza a ser usado por Deus. Porque Ele tem planos maiores. Ele tem outros planos. E o plano dele é melhor do que o nosso. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Que possamos abrir os nossos corações para receber e entender e ser usado mais por Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que a gente fizesse uma oração antes de encerrar, pedindo para Deus nos dar mais fome, mais sede dEle, nos dar mais amor pelas pessoas, nos dar mais amor por nós mesmos. Porque, às vezes, é aquele amor por nós mesmos que falta para a gente se disponibilizar. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos corações para que possamos ser usados mais por Ele, em nome de Jesus. Amém? Senhor Pai amado, primeiramente queremos te agradecer, Senhor Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, Senhor Jesus. Queremos te agradecer, Senhor Pai, pela oportunidade de poder estar aqui louvando o seu nome, Senhor, escutando sua palavra livremente, Senhor. Senhor Pai amado, não sabemos onde que a gente estaria nesse momento sem Ti, Senhor. Não sabemos quem seremos sem Você, Senhor Pai amado. Queremos Te agradecer pelos planos que Você tem pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Que esses planos possam se cumprir, Senhor Jesus. Que não mais vamos viver pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios planos, Senhor Jesus, mas sim pelo aquilo que Você ordenou, Senhor Pai. Que possamos, Senhor Jesus, estar abrindo os nossos corações para ser usado por Ti, Senhor Jesus. Assim como Moisés se disponibilizou, Senhor Jesus, que possamos ser igual a Moisés e se disponibilizar para ser usado por Ti, Senhor Pai. Assim como aquele homem, Senhor Jesus, que estava sentado lá no tanque por 38 anos, Senhor Jesus, que possamos persistir, Senhor Jesus, que nunca vamos perder a nossa fé, Senhor Jesus, que possamos continuar firmes, Senhor Jesus, acreditando naquilo que o Senhor tem para fazer, que possamos continuar firmes, Senhor Jesus, acreditando, Senhor Jesus, que Você vai trazer transformação, acreditando que é Você que vai trazer mudança, Senhor Pai amado. Senhor amado, eu declaro sobre a vida de cada um dentro dessa igreja agora, Senhor Jesus, que haja transformação e transformação de verdade, Senhor Pai. Senhor amado, cada um que entrou nesse lugar essa noite, Senhor Jesus, não vai embora da mesma forma, Senhor Jesus, mas que cada um possa ser transformado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Que Você possa estar trabalhando os corações, Senhor Jesus. Eu declaro cura no coração de cada um, Senhor Jesus. Cura daquilo que machuca, Senhor Jesus. Cura de toda depressão, de toda ansiedade, Senhor Jesus. Cura de todas as traumas, Senhor Jesus. Senhor amado, que Você possa estar trabalhando nesses corações, Senhor Jesus. Que cada um nessa igreja, nessa noite, possa receber algo diferente de Ti, Senhor Pai. Que cada um desse prédio agora, Senhor Jesus, pode ter uma experiência extraordinária contigo, Senhor Jesus. Que as pessoas possam começar a ter experiências como nunca antes, Senhor Pai. Que as pessoas possam vir, Senhor Jesus, a ser transformados por Ti, Senhor Pai amado. Que as pessoas possam vir, Senhor Jesus, a ser totalmente mudadas, Senhor Jesus, de dentro para fora, Senhor Jesus. Que Você possa vir trabalhando na vida de cada um, Senhor Pai amado. Queremos Te pedir, Senhor Jesus, que Você dê mais amor, Senhor. Mais amor, Senhor Jesus, mais amor, mais amor, mais amor, Senhor. Que Você
você possa incendiar um fogo em nossos corações, Senhor Jesus. Um fogo pelas almas lá fora. Um fogo pelas pessoas que estão perdidas lá fora, Senhor Jesus. Que você possa, Senhor Jesus, estar nos dando um novo amor para essas pessoas, Senhor Jesus. Que você possa nos dar uma nova capacidade para alcançar as pessoas, Senhor Pai. Que você possa, Senhor Jesus, estar trabalhando no coração deles, Senhor Jesus, para que eles possam receber cura, Senhor Jesus. Da mesma forma que vimos transformação em nossas vidas, Senhor Jesus, possamos ver transformação na vida deles, Senhor Pai amado, em nome de Jesus. Só Tu és santo, Senhor Jesus, somente Tu és santo, Senhor Pai. Te agradecemos por tudo que você está fazendo nesse lugar, Senhor. Por tudo que você já fez e por tudo que você ainda vai fazer, Senhor Pai amado. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Pai amado, em nome de Jesus. Amém.